Olá a todos e a todas que nos acompanham no nosso canal de Direito Previdenciário. Continuando com nossa guia de Direito Previdenciário, a nossa atualização em Direito Previdenciário, hoje nós iremos tratar a respeito das PEC dos precatórios, tá? A PEC dos precatórios. E como fica o pagamento dos atrasados do INSS, de acordo com essa PEC, que é a PEC número 23/2021. Esta proposta de emenda constitucional de número 23/2021, também chamada de PEC dos precatórios, ou ainda da PEC do calote, ela tem tido muita repercussão, grande repercussão, tanto na mídia quanto na própria Câmara. Tá? Então, nós iremos dissecar um pouco sobre este assunto. O texto, ele tem os seguintes objetivos principais. O texto desta PEC, tá? É limitar as despesas com os precatórios, alterar a forma de correção dos precatórios e possibilitar o parcelamento destes precatórios. O nosso interesse nesse assunto, ele reside no fato de que é por meio de expedição de precatórios que o INSS, a Previdência Social, paga as suas dívidas jurídicas, aquelas dívidas chamadas de dívidas atrasadas, ou chamado os atrasados, né? Diante desse cenário e de um possível calote nos segurados, aqueles que têm haveres com a Previdência Social, é que vamos dissecar um pouco sobre este assunto. O que são precatórios no direito previdenciário? Quando um segurado da Previdência ganha uma ação judicial contra o INSS, os valores devidos, eles são pagos mediante expedição de uma requisição de pequeno valor, o famoso RPV, ou através de um precatório. No caso de pagamento de pequeno valor, que é o RPV, este valor, ele não deve ultrapassar a 60 salários mínimos, ou seja, 66 mil reais nos dias atuais. Em regra, para esse tipo de pagamento, o prazo é rápido, chegando até 2 meses a partir da atuação do tribunal. Pelo que se vê na PEC 23/2021, e ao que tudo indica, o pagamento de RPVs, eles não sofrerão nenhuma alteração. No entanto, quando o valor da condenação for maior que esses 60 salários mínimos, o pagamento ele será feito e efetivado através e apenas por meio de precatório. E neste caso, o prazo é diferenciado, o prazo é diferente. O prazo será no último dia do ano, ou seja, em 31 de dezembro do ano para o qual a precatória foi orçada. Na proposta orçamentária do ano seguinte, ela abrange os precatórios inscritos até o dia 1º de julho de cada ano. Portanto,
Atualmente, todos os precatórios inscritos até 1º de julho de um ano, eles são pagos até 31 de dezembro do ano subsequente. Essa lógica, com essa lógica que o governo ele pretende quebrar através dessa PEC dos precatórios. Para isso, o texto da PEC ele prevê a limitação das despesas anuais com os precatórios e também a possibilidade de parcelamento desses créditos. Pelo que se conhece, apenas e tão somente os segurados de maior poder aquisitivo é que devem receber esse precatório, ter mais acesso, né? No entanto, não é o que se espera. Haja vista que é de conhecimento comum que tanto o INSS quanto a Justiça, elas não possuem a estrutura necessária para efetivar rapidamente os direitos previdenciários. Ou seja, existe, portanto, aí uma demora, em que esta demora ela começa no INSS e continua até no próprio judiciário, fazendo com que os segurados aguardem até por um ano a concessão de um benefício já ganho, de um benefício previdenciário já ganho. Portanto, em se observando este cenário, se tem como corriqueiro que até mesmo os benefícios de assistenciais, aqueles BPC, eles recebem seus benefícios atrasados por meio de precatório, né? Na verdade, qualquer um e até mesmo as pessoas em situação de vulnerabilidade social, eles também devem receber precatórios, né? Se bem observarmos as discussões sobre a referida PEC, se estipula um limite aproximado de 45 bilhões de pagamento para o ano que vem, 2022, enquanto o montante total de todo o débito da Previdência é de cerca de 90 bilhões. Ou seja, se a gente observar, a União ela quitará à vista, ela quitará somente metade dos precatórios de 2022. Pela PEC existem determinadas prioridades aprovadas no Congresso, tá? Em que determina como prioridade por doença, deficiência e idade. Também aqueles do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. As precatórias comuns, elas ficam, por esta razão, improváveis com esta entrada do Fundef como prioridade. É o caso que vem a tornar essas precatórias alimentares improváveis de quitação. De forma que os segurados não idosos e não deficientes que deveriam receber os precatórios de 2022, ele pode até vir a receber em 2023. Portanto, deve aí, nestes casos, inviabilizar os pagamentos. E isto vem gerar uma bola de neve de precatórias, que deve crescer a cada ano, ano após ano, excedendo o limite acumulado após cada ano. Nesta quarta-feira, dia 9/11 de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a PEC 23/2021, limitando o valor
das despesas anuais, corrigindo os valores exclusivamente pela taxa Selic, a qual muda a forma de calcular o teto de gastos. E, portanto, após essa aprovação, esta referida matéria ela deve ser enviada ao Senado. A Câmara dos Deputados, que aprovou nesta terça-feira, tá? E de acordo com o texto aprovado, o limite das despesas com precatórios valerá até o fim do regime do teto de gastos para o próximo ano. E este limite será encontrado com a aplicação do IPCA, acumulado ao valor pago em 2016, de 30 bilhões de reais. E a estimativa é que o teto ele seja de 44,5 bilhões em 2022. De acordo com o relator da proposta, esta proposta ela tem dois pilares: o limite para o pagamento de precatória e a previsão do teto de gastos. Abre aspas, palavras do relator. Desses dois pilares sai o espaço fiscal para poder garantir o pagamento do novo Bolsa Família, que agora se chamará Auxílio Brasil, que vai passar para o teto de 17 milhões de famílias, disse o relator. O precatório são dívidas do governo com sentença judicial já definitiva, podendo ser em relação a questões tributárias, sanitárias ou qualquer outra causa em que o poder público seja derrotado. No que diz respeito às prioridades para calcular o novo limite final da precatória e a pagar em cada ano, deverá ser aplicado o IPCA acumulado do ano anterior. E deste valor encontrado será descontada as requisições de pequenos valores, até 60 salários mínimos, no caso da União. Após as prioridades estabelecidas no texto, os precatórios continuam a ser lançados por ordem de apresentação pela Justiça. E aqueles que ficarem de fora em razão do limite terão prioridade nos anos seguintes, da seguinte forma: o credor do precatório não contemplado no orçamento exclusivo de 2022, ele poderá optar pelo recebimento em parcela única até o fim do ano seguinte, se aceitar um desconto de 40% por meio de acordo em juízo de conciliação. No caso de 2022, os valores incluídos no orçamento para esse tipo de quitação, eles serão suportados por créditos adicionais abertos durante o próximo ano. Ficarão, portanto, fora do teto os precatórios pagos com desconto, que não serão incluídos no limite anual destas despesas no orçamento, e ficarão de fora do teto de gastos. Estas exclusões elas se aplicam também àqueles precatórios para os quais a Constituição determina o parcelamento automático, se seu valor for maior que 15% do total previsto da despesa no orçamento. Da mesma forma, ficarão fora do teto e do limite os precatórios de credores privados que optarem por uma das seguintes formas de uso de crédito, do crédito, né? Para pagar débito com fisco, para comprar imóveis públicos à venda, para pagar outorga de serviços públicos, para comprar ações colocadas à venda
de empresas públicas ou para comprar direitos de entes federados na forma de cessão, que são aquelas dívidas a receber de outros credores, tá? Por exemplo, né? Incluindo-se também, no caso da União, a antecipação de valores devidos pelo excedente em óleo nos contratos de partilha para a exploração de petróleo. Quanto aos juros a serem aplicados, é outra mudança na regra geral de pagamento de precatórios, que é o caso do uso da taxa Selic, que atualmente ela se encontra em 7,75% ao ano, e havendo aí tendência de alta, né? Para atualizar esses valores de que de qualquer tipo de precatório a título de atualização monetária, tá? De forma que ela vai a remuneração do capital e compensação da mora, né? Registra-se, portanto, que os cenários levantados acima, que acabei de falar, são todos hipotéticos e podem acontecer somente se a PEC dos precatórios entrar em vigor após a aprovação no Senado Federal. Vamos ficar por aqui. Em uma próxima aula nós falaremos de novas atualizações a respeito da Previdência Social. Um forte abraço a todos e espero contar com todos na próxima aula. Forte abraço e até lá.